Ora bem, esse último slide acho que é uma boa abertura para a nossa próxima conferencista, que é a Teresa. A Teresa Mello vive em Lisboa, ela é escritora, feminista e atualmente está realizando um mestrado com enfoque em teorias feministas. A Teresa vai fazer uma intervenção sobre a sexualidade libertária em Kollontai e questionar de que modo podemos encaixar as práticas sexuais e afetivas no debate político e anticapitalista de hoje. Teresa, muito obrigada por vir participar dessa conversa conosco hoje e te passo a palavra. Obrigada, Pamela. Obrigada à presença de todos os participantes que estão aqui a ouvir e a partilhar do seu tempo connosco. Realmente, as questões relacionadas com a sexualidade, com as práticas sexuais e afetivas, ao ler a obra, ou parte da obra que está acessível para nós, da Kollontai, verificamos que não é algo novo, embora estejamos a viver um período, a meu ver, de ruptura no que diz respeito à linguagem, às representações, às identidades, mas de facto quando voltamos bem para trás percebemos que não começou propriamente agora, neste momento presente, e a Kollontai é sem dúvida um exemplo disso. E antes de começar a minha intervenção, gostava de introduzir duas sugestões de leitura, caso tenham disponibilidade para o fazer, e na qual eu baseei o pensamento para hoje. Então, a primeira chama-se The Social Basis of the Women Question e foi escrita em 1909, é uma leitura atual sobre esta questão do que é ser mulher e que ainda hoje, não é que ainda hoje, é que hoje se fala tanto. E o segundo texto, com mais enfoque naquilo que vou trabalhar, chama-se Sexual Relations the Class Struggle e foi escrito em 1921, portanto há 101 anos. Então, como encaixar as práticas sexuais e afetivas e esta questão do amor livre, que por vezes aparece também romantizado, mas como abordar estas questões numa perspectiva revolucionária e será que isso realmente importa? Não é? Então, no que diz respeito especificamente à sexualidade e aos relacionamentos afetivo-sexuais, embora tenha espaçado a política crítica ao capitalismo, também nota-se que foi empurrado mais para as alas liberais. Ou seja, parece mais fácil relegar esta questão do sexo, e quando falo em sexo falo mesmo em relações sexuais, até porque o sexo hoje em dia está mais ligado à questão da fisionomia,
e à genitália, e quando falamos em sujeito, não é? Sujeito mulher ou sujeito homem, designamos de género. Portanto, é algo que também está aqui, em termos de linguagem, a transitar. Então, parece, como eu estava a dizer, parece ser mais fácil relegar o sexo a uma lógica individualista e burguesa, já que, no senso comum, tratamos dessas práticas como algo que pertence ao campo singular, ao campo individual e também à esfera privada. E Kollontai, neste texto do Sexual Relations in the Class Struggle, há uma certa altura em que diz-nos algo que, enquanto que a parte conservadora argumenta que devemos regressar aos bons e velhos tempos do passado e restabelecer as velhas, obsoletas bases familiares, enquanto, por sua vez, que o individualismo burguês argumenta que se deve destruir todas as restrições hipócritas e obsoletas dos códigos sexuais ligados ao comportamento, aos socialistas, comunistas e marxistas cabe a tarefa de duvidar desse senso comum, portanto, manter este questionar daquilo que aparentemente é natural. E as práticas sexuais são, afinal, o que produz o corpo e o material necessário à existência da força do trabalho, que é, senão, a mais básica mercadoria, não é? Do capitalismo, do sistema capitalista. Então, segundo a Kollontai, a solução para aquilo que é visto como problema sexual só serão resolvidos quando a reorganização básica da estrutura social e económica da sociedade. E então, muito eloquentemente, ela observa que se a história da humanidade tem demonstrado uma luta contínua entre grupos sociais e classes com as suas respectivas demandas e interesses, não deveria estar aqui a pista para resolver a questão no que diz respeito às diferenças de género e de identidade. Não ficaria então descoberta a ameaça. Kollontai faz então dá ênfase aos princípios da burguesia como a base destas questões. Por um lado, um individualismo bastante rígido, a exclusividade e a manutenção da família nuclear. E aproveito estas três características para saltar para outro tema, que é a questão da estrutura monogâmica. Então é proveitoso analisar aqui a monogamia como estrutura que regula os afetos e que determina como se pode ou não ter relações a partir da premissa de cláusulas de exclusividade. E volto a relembrar que estas questões estão ligadas a um pensamento burguês e que, de certo modo, com o passar dos tempos, se foi globalizando e tornando cada vez natural, não é? E se nós olharmos à nossa volta, ainda hoje isto se verifica. Portanto, eu diria até que se enraizou, que é preciso um esforço realmente revolucionário para alterar aquilo que se tornou quase a fundação, não é, das nossas relações. Então, de que maneira é que opera a monogamia no sistema capitalista? Então, esta norma da exclusividade sustenta a instituição da família neste sistema, junto à ideia de que a família deve prevalecer como instituição simbólica, acima das demais relações de afeto. Não é? Ou seja, já aqui verificamos que há uma hierarquia de relacionamentos que privilegia esta relação familiar em detrimento das demais, inclusivamente de outras relações familiares. Ainda ligado a esta questão das relações sexuais e afetivas e da monogamia,
existe também a questão da propriedade privada e da herança, não é? Que também estão na base do sistema capitalista e da reprodução das classes. Isto significa que, ao perpetuar estes dois elementos, estamos a permitir a primazia do indivíduo sobre o coletivo e a separação também entre o público e o privado. Então, segundo a Kollontai, a família, nesta base, como instituição, acaba por alienar a pessoa e, numa perspectiva marxista do trabalhador, não é? Da afetividade coletiva enquanto classe, ao contrapor sempre esta questão de nós, uma família, relativamente a eles, a outra família ou outra classe. E não podemos esquecer, naturalmente, que na base desta relação, ou destas relações, que também são umas relações de poder, aliarmos a questão do trabalho não remunerado doméstico e a introdução do género, não é? E da diferença, da desigualdade, não é diferença, da desigualdade de género no sistema, que vão então efetuando estes efeitos. Além disso, e considero muito interessante, dado a data do próprio texto, a Kollontai faz ainda um apelo à observação a nível psicológico. Portanto, se ela, por um lado, inicia o seu pensamento observando as relações de trabalho, não é, e do sistema capitalista para dentro das relações, ela também identifica dois elementos nesta desigualdade. Portanto, por um lado, a possessão, e utiliza a questão do matrimónio como exemplo, não é? De que a mulher pertence ao homem, e uma relação de desigualdade em termos das experiências emocionais, ou seja, de que para cada género existem determinadas experiências atribuídas, portanto, quase como se fosse uma coisa genética. Uma pessoa nasce mulher e logo tem determinadas características emocionais e logo isso vai condicionar toda e vai até justificar determinados comportamentos. Felizmente que já não estamos bem aí e que já não... a questão de termos cérebros diferentes dos homens, terem cérebros, homens e mulheres terem cérebros diferentes, já está completamente desmistificado e então que ela acrescenta ainda que esta ideia de submissão, não é, de um indivíduo relativamente ao outro, ligada às experiências emocionais, é a contradição do companheirismo e daquilo que ela chama de amor-camaradagem. E este é um aspecto muito bonito que com o tempo foi esquecido e que importa relembrar, não é? Precisamente num momento em que vivemos onde o isolamento ainda é muito forte e onde as relações entre as pessoas, não é, de uma forma interdependente, também estão bastante condicionadas. E neste momento, então, pegando na ideia de companheirismo, gostaria de fazer a ponte para o apelo e a defesa que ela faz para o amor livre. Não é? Que o amor livre não é mais do que a união entre pessoas, não identificando se é monogâmico, se é uma relação monogâmica ou poligâmica. Isso não tem que ver para aqui, já que o que está inerente a este tipo de relações não é tanto a quantidade de pessoas com que uma pessoa se relaciona sexualmente, não é? Mas sim a plena libertação
na qual as pessoas estão nas próprias relações, não é? Portanto, no fundo, o livro só acontece quando as pessoas da relação estão completamente libertas do papel que lhes foi atribuído, não é? E onde a individualidade é absolutamente respeitada. E estas são apenas algumas notas que eu gostaria de deixar aqui, que talvez possamos conversar um pouco mais e partilhar no final da nossa conversa, mas que de facto estas leituras, não é? E este olhar para trás sem sair do presente faz-nos questionar, não é? De que forma é que, ao mantermos no horizonte as instituições que só podem corresponder a estruturas de dominação e de exploração, naturaliza a própria fundação que desejamos eliminar. No fundo, para eliminar ou para transformar, prefiro assim dizer, para transformar um sistema mais livre, eu diria assim, começar pelo núcleo familiar e começar por dentro das nossas relações. Não é? Teresa, muito obrigada por trazer esse tema, que é um tema ainda muito pouco falado, seja no âmbito da própria Kollontai, ela quase nunca é debatida nos nossos meios por isso, seja no próprio, mesmo quem se diz mais à esquerda quase sempre se esquece daquele livro fundamental do Engels, Da Origem da Família e da Propriedade, que ele vai reaver essa ideia da monogamia. Portanto, é um tema que eu acho que mais do que nunca tem que ser dito, e, portanto, muito obrigada por trazer esse tema. E me lembrei aqui também de um texto que ela escreve, que é a autobiografia de uma mulher emancipada, e como a coragem de colocar essa perspectiva sobre a própria vida é algo que nem sempre nós somos capazes de fazer, não é? A Teresa comentou no início sobre as obras que nós temos disponíveis. Eu, por acaso, estive em Madrid há pouco tempo e posso dizer que os nossos vizinhos têm muito mais opções do que nós. Portanto, para quem for à Espanha, eu trouxe esses dois da última vez que lá estive. E fica, assim, o mercado mais fácil de encontrar essas publicações. Queria perguntar para a Teresa, o que a Teresa acredita, fazendo esse estudo sobre o feminismo, como é que hoje seria possível, se é possível, trazer esse debate sobre a sexualidade de uma maneira muito mais aberta e clara dentro das organizações de esquerda? Nós sabemos o que é que impede, né? Não é preciso debater isso aqui, mas qual é a volta que nós podemos dar para que essa discussão não seja sempre olhada de lado como se de fato a família e a monogamia e como que nós fomos colocados enquanto seres sociais hoje não são imposições burguesas. Muitas vezes essas organizações de esquerda se esquecem disso, portanto. Respondendo à tua questão, Pamela, sobre como abrir então o debate interno no seio de esquerda, eu não vejo outra alternativa senão continuar a debater e continuar a insistir nestas questões. Portanto, eu lembro-me de conversar com algumas companheiras de esquerda, comunistas, e onde falávamos precisamente como é que é possível, por exemplo, na questão do machismo, como é que é possível aquele homem comunista e tal, e ter uma atitude machista perante a sua mulher. Eu acho que chega a um ponto em que, por mais que a teoria direcione para um determinado lado, mas se a consciência política e a atuação não estiverem em harmonia, não há muito a fazer. Portanto, eu acredito que começa sobretudo, essa mudança tem que começar sobretudo nas relações entre as pessoas. Portanto, é mesmo no seio familiar. Nós não podemos vergar, temos que continuar com a nossa, temos que nos organizar, nós enquanto sujeitos mulheres,
continuar a organizar e continuar a defender os direitos que já estão adquiridos e aqueles que corremos o risco de perder, dada a conjuntura que todas nós estamos a assistir. Portanto, essa ideia de que a liberdade é uma luta constante, como a Angela Davis dizia, é uma premissa e um mote e que não deve ser esquecido e insistir. Nós temos que nos organizar e continuar a insistir. Mas, para voltar, para resumir a resposta, penso que tem que começar mesmo nos núcleos mais pequenos, portanto, a nível familiar, e naturalmente se vai contagiar para o resto.